Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com toda a sua igreja, todo o seu povo, espalhado em toda a terra. É realmente um momento especial que nós estamos vivendo. Hoje, provavelmente, né, continuando o que está planejado e o que está decretado pelas autoridades públicas, esse será o nosso último culto exclusivamente, última escola dominical exclusivamente online. E a partir de domingo, então, essa semana os irmãos fiquem bem atentos em relação às informações que a gente vai disponibilizar via WhatsApp, os canais aí de informação da igreja, Instagram, a reunião de oração de quarta-feira, porque nós vamos estar informando como é que vai se dar essa retomada. O conselho teve reunido quinta-feira, também através do Google Meet, mas essa semana nós vamos reunir presencialmente já para nós acatarmos as determinações oriundas do poder público de termos apenas aqui a 20% da lotação, e aí a gente não sabe ainda como é que vai fazer, porque eu tenho certeza que todo mundo, a menos que amanheça um dia assim, muito chuvoso e as pessoas fiquem inibidas de vir, mas eu acho difícil. Acho que domingo todo mundo vai querer vir. Eu não sei como é que a gente vai conseguir encontrar aqui o denominador comum para agrupar 20% da capacidade e todo mundo poder ter a oportunidade de retornar a esse lugar de adoração, a esse espaço de louvor ao Senhor. E vamos tomar todas as medidas, já estamos discutindo, enquanto conselho, as medidas que são cabíveis, da obrigatoriedade do uso de máscara dentro aqui da nave do templo, a oportunidade de você higienizar as mãos com álcool em gel na entrada, na saída, o controle da lotação, que deve ser feito também dentro do templo, entre outras medidas, né? Que Deus nos ajude. Na quinta-feira nós tínhamos discutido justamente a possibilidade de encaminharmos à Prefeitura e ao Governo do Estado um requerimento, uma solicitação para retornarmos, entendendo todas as restrições que seriam necessárias, mas a possibilidade de nós retornarmos, porque víamos que era o mais adequado para esse momento. Mas, graças a Deus, o Senhor providenciou, então, esse decreto municipal e vamos aguardar, então, para que essa semana a gente consiga viabilizar, implementar esse nosso retorno, que seja para a glória do Senhor e que, em tudo isso, o nome do Senhor seja louvado. Queridos irmãos, apenas para orientar os amados, nós conversamos também, eu, o pastor Érico, com o pastor Flauber, acerca da dinâmica da nossa aula da escola dominical, uma vez que nós temos essa oportunidade de chegarmos aos lares e através da rede mundial chegar, até mesmo Iana lá na Inglaterra acompanha a escola dominical, os cultos da igreja, mas especialmente na escola dominical, a escola dominical é um espaço importante para que os irmãos tirem as suas dúvidas, para que os irmãos tragam os seus questionamentos. Isso faz parte do processo de ensino, faz parte do processo de avaliação até nosso, para saber se a mensagem está sendo bem entendida. Então, a partir de hoje, nós estamos tentando viabilizar ou implementar isso também. Exemplo que a gente já viu em outras igrejas, a Igreja Presbiteriana de Recife, em outras escolas dominicais, em que os irmãos poderão participar, sim, via chat do nosso canal da Igreja Presbiteriana. Obviamente que durante a explanação da mensagem, é importante que os irmãos procurem ficar atentos ao que vai ser falado, porque muitas vezes a sua dúvida vai ser dirimida, vai ser esclarecida no decorrer da aula.
Então, os irmãos aguardam. No final da aula, a gente vai ter um espaço para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, e os irmãos que estão vendo aí no canal vão mandar para o meu WhatsApp. Inclusive, eu esqueci o celular aí na cadeira, viu, pastor? Depois o senhor passa para mim. Eu esqueci o celular ali na cadeira, acredito eu. Isso, obrigado, pastor. Agora sim vai funcionar. Os irmãos vão encaminhar para mim. Obviamente que um primeiro a gente vai tentar responder o que é possível responder, e também entendendo que se tiver algum tipo de conteúdo ofensivo, algum tipo de conteúdo que não cabe ao momento aqui da discussão, a gente deixa para outra oportunidade. Eu tento, então, no privado, conversar com o irmão ou a irmã que trouxer a sua dúvida. Tá bom, meus queridos? Vamos tentar ver se a gente consegue implementar isso com eficiência a partir de hoje. Continuando nossos estudos, nós vamos hoje continuar estudando a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro. O pastor Flávio esteve ensinando até o final do capítulo 2, versículo 25, salvo engano, e nós vamos pegar agora do capítulo 3 em diante. Capítulo 3, nós vamos... eu reservei, aproveitando a oportunidade que nós estamos nesse cenário, nesse momento assim de Dia dos Namorados, né? Essa coisa, by night e tal. Aí, bem novinho, by night, né? A aula de hoje, ela vai se ater, então, aos versículos 1 a 7 do capítulo 3. E nós vamos tratar de alguns assuntos aí referentes a maridos e esposas. Mas você que é jovem, que está participando aí na sua casa, no friozinho aí dessa chuva maravilhosa que caiu hoje, você não procura outra coisa para fazer agora. Você aprende também, porque se você não é ainda marido ou esposa, você é filho de um marido e de uma esposa. E você um dia, oxalá, vai chegar a ser marido e esposa. Então você fica atento aí. Se tiver alguma dúvida, então no final a gente tenta esclarecer. Então vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a Escritura Sagrada: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse espaço reservado para adoração. Ó Deus, no momento especial da vida da Tua igreja, em que nós estamos nos lares, afastados, Senhor, por determinação das autoridades, mas unidos, ó Deus, nessa expectativa, nessa esperança de nos reencontrarmos, unidos agora também no propósito de ouvirmos algo que vem do Teu trono, de crescermos, Senhor, no conhecimento de Ti, de
ó Deus, de acharmos graça no Teu trono e sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, inundados pelo Teu amor, em nome de Jesus, Senhor. Não permite, Pai, que nas minhas limitações aqui, Pai, eu venha a cair em legalismo ou em qualquer outro tipo de engano, mas que no nome de Jesus, o teu santo nome seja glorificado e possamos conhecer mais de Ti, mais do Teu caráter e, ó Deus, isso possa impactar a nossa vida, as nossas relações familiares, de modo, Senhor, que nesse momento de pandemia nós possamos ter essa experiência pessoal, transformadora, única, Senhor, singular, com a Tua palavra e com a Tua presença, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, e fala, Senhor, meu coração, e a partir de mim fala o coração de todos aqueles que estão nesse momento, que o Senhor está preparando para ouvir a Tua mensagem. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja espalhada em toda a terra, especialmente aqueles que sofrem perseguição, Senhor. Tua igreja perseguida. Que em nome de Jesus, o Senhor conceda amparo àqueles que estão enfermos por causa da pandemia. Que o Senhor conceda consolo, que o Senhor conceda renovo de esperança, que o Senhor conceda fortaleza, restauração, para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, então, o tema hoje é deveres dos maridos e esposas. Na verdade, eu não gosto muito dessa palavra deveres, né? Porque eu prefiro talvez a palavra que acho que é o Jaime Kemp usa, o Augusto Nicodemos também no livro com a Minca, falando sobre o tema, especialmente lá em Efésios, capítulo 5 e 6, ele trata de papéis dos maridos e das esposas, papéis dos casados. Mas, de fato, você vai ver aí se a sua tradução aí da revista Almeida, revista atualizada, você vai ver que o título aí epigrafado é, de fato, Deveres dos Casados. Então, nós lemos o texto e o texto vai trazer exatamente essa questão que a gente, no mês de maio e nesse momento de próximo ao Dia dos Namorados, a gente fala tanto, né? Os papéis de marido e mulher dentro da relação do matrimônio. Interessante notar, né, a priori, que o apóstolo Pedro, ele, diferentemente do que Paulo faz, Paulo ele começa tratando falando dos relacionamentos de esposa, marido, filhos, pais, e depois ele vai tratar do relacionamento de servos e senhores da comunidade em geral. Pedro me parece que inverte um pouco, até porque ele está claramente tratando sobre autoridade. Então ele começa falando sobre reis e aqueles que estão debaixo de autoridade, e depois ele vem falar sobre senhores e servos, senhores e escravos, e depois é que ele vai falar sobre marido e mulher. E traz, como Paulo, ele não traz a figura do marido primeiramente, ele traz primeiro a figura da esposa. É uma particularidade aqui do texto de 1 Pedro. É óbvio também que a gente analisa esse texto à luz do contexto imediato, mas também do contexto mediato, que é o contexto do restante das Escrituras Sagradas, especialmente o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, escrevendo à igreja em Colossos. Ele vai falar sobre os papéis desempenhados na família, agora nessa nova realidade, nessa nova nesse novo regime, vamos dizer assim, que é da vida cristã. E Pedro, então, ele começa ensinando quais seriam esses papéis, esse papel da esposa. O papel da esposa, ele traz aqui algumas orientações, né, ou deveres para essa esposa. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Ele tem falado sobre submissão de reis e súditos e de senhores e servos. Eles igualmente sejam submissas a vosso próprio marido,
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Perceba, a primeira orientação aqui dada é a orientação de ser submissa. E por mais que a gente fique meio cheio de dedos para falar sobre esse assunto, é um assunto bíblico e a gente não pode deixar de pregar. Eu pensando em casa, especialmente hoje pela madrugada, eu pensando sobre esse assunto, eu dizia assim: rapaz, o ideal era que Simone tivesse vindo dar essa aula, né? A esposa do pastor, a esposa de um presbítero tivesse vindo dar, que eu acho que soava com mais autoridade aqui, soava com mais propriedade. Se uma mulher chegasse aqui e dissesse assim: olha, mulheres, vocês precisam ser submissas ao próprio marido. Porque quando é Pedro que está falando, quando é Paulo, quando é o presbítero Tiel ou o pastor, aí vão dizer assim: não, é porque é um homem que está falando. É um homem que está falando, aí ele fala, chega a encher a boca, sede submissas, né? E quando a gente pergunta na igreja, você pergunta na igreja, diz: meus irmãos, qual é o papel da mulher? As mulheres ficam caladas e os homens respondem primeiro: ser submissa, né? Eles têm um certo prazer em decora fácil. Essa parte da Bíblia decora, é o versículo bíblico que os irmãos têm mais decorado, é isso: mulheres, sede submissa, né? Mulher fala qualquer coisa em casa, o marido lembra logo: mulher, você precisa ser submissa, lembre-se disso, lembre-se da submissão. Mas, de fato, apesar de ser impopular, é um assunto plenamente bíblico. Está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e é uma realidade. Eu conversava com uma colega do trabalho, mulher, e ela perguntando sobre algumas questões, como é que a gente tratava algumas questões na igreja. A questão do homossexualismo, da homoafetividade, e eu fui falando a visão bíblica a respeito do assunto, e ela respeitando muito a minha opinião, diferentemente do que a gente vê atualmente quando a gente começa a discutir qualquer assunto, a gente fica logo na defensiva, mas ela respeitando muito a minha opinião, ela disse: olha, mas eu acho que as coisas mudaram, o mundo mudou, a realidade hoje é completamente diferente, e a igreja, mais dia ou menos dia, vai ter que ceder, vai ter que se dobrar a essa realidade. E eu disse: eu entendo o seu ponto de vista, mas a verdade bíblica não é essa. E como entendemos que essa é uma verdade, essa é a grande diferença do entendimento dos cristãos para o restante do mundo hoje, da sociedade hoje, é que nós não encaramos a Bíblia, nem o nosso modo de viver relativamente. Nós encaramos absolutamente. A verdade de Deus, vontade de Deus revelada, ela é a verdade absoluta. Então, a submissão das mulheres não se trata de um problema cultural, não se trata de uma questão temporal, mas de uma verdade bíblica. Eu não posso descurar, eu não posso ignorar o fato de que há um histórico de exploração e de violência contra a mulher. E como igreja do Senhor, provavelmente em muitos momentos da história, nós agimos de forma equivocada. Nós não tivemos a ousadia necessária de entender o texto como da forma devida. Até lendo alguns comentários para preparar a aula, né, eu fiquei muito incomodado com alguns comentários os comentaristas falando que assim, de uma posição da mulher, de fato, como se fosse uma posição de inferioridade. Porque o homem é superior à mulher. Eu ficava chocado, rapaz, eu não li isso, não. E eu li de novo, e estava lá ele falando da superioridade do homem sobre a mulher. E não me parece ser esse o ensino bíblico, o ensino em que, reafirmado não só pelos princípios do Antigo Testamento, mas sobretudo pelo ensino de Jesus no Novo Testamento. Quando ele vai ao encontro da mulher samaritana, uma mulher de má fama, uma mulher de um histórico de vários casamentos, e além de ser mulher dentro do contexto social da época, era uma mulher então que tinha tudo para que o homem nenhum lhe desse a atenção. E o Senhor não somente lhe dá atenção, prega a palavra para ela,
traz um confronto com a realidade que ela estava vivendo, de modo que aquela mulher tem um encontro com Jesus. A mulher adúltera, uma mulher explorada pela sociedade da época, pelos homens da época, chega numa situação de fato de inferioridade, porque apesar de ela ter sido pega em adultério flagrante, pela lei de Moisés era para estarem ali ela e o cidadão também que estava adulterando com ela, mas ela apenas é trazida até aquele local e Jesus toma aquele cenário caótico ali e transforma a vida daquela mulher, mostrando a cada um daqueles que estão ali acusando ela de que todos eram pecadores e que nenhum deles era digno de acusá-la. Ele que era digno de acusá-la não estava fazendo, ao contrário, estava cuidando dela para restaurar a vida dela. Então, esse olhar de dignidade em relação à mulher deve ser o olhar da igreja, deve ser o olhar dos irmãos, e não um olhar de... A gente vai ver... eu vou trazer essas informações no decorrer do ensino hoje, é que a gente, na verdade, tem uma realidade hoje na família, não somente brasileira. Eu conversava com a Iana sobre a situação lá no Reino Unido e a preocupação das autoridades públicas lá no Reino Unido de tirar as crianças de casa o quanto antes. As crianças voltaram logo para a escola, lá, diferentemente dos cronogramas estabelecidos nos protocolos aqui no Brasil e em outros países, mas tiraram por causa dos problemas de violência dentro de casa, que as pessoas não estavam aguentando ficar em casa muito tempo e estavam se pegando lá, e é abuso para todo lado, é abuso em relação à força contra a mulher e contra as crianças. Então, o poder público querendo colocar as crianças na escola, porque na escola as crianças estariam mais seguras do que em casa. Veja que absurdo, dentro do contexto do plano de Deus para a família, dentro do contexto do plano de Deus para o homem, mulher, para pai, mãe e filhos. Então, a gente não pode ignorar que essa é uma realidade. E por isso nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Talvez a mensagem é para as irmãs, em relação ao papel que tem que desempenhar aqui, e Pedro é bastante claro nisso, mas é também para os maridos, para os homens, de não cooperarem de algum modo, como diz o próprio apóstolo Paulo, não se tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas, quando a gente, por causa de piadas, por causa de brincadeiras, por causa da insuflação da questão lasciva em relação à mulher, tratando a mulher como objeto, a gente acaba contribuindo para esse tipo de exploração. Né? E para que aqui não pareça uma aula feminista, hoje, a palavra do apóstolo Pedro é de que a submissão ela é devida da mulher ao marido, da esposa ao marido, e não apenas ao marido cristão. Não é uma questão porque meu marido é crente, então ele entende a Bíblia, sabe que deve amar a esposa, então eu vou ser submissa a ele. A submissão é também ao marido que não é cristão, aquele que não entende essas verdades, não entende o seu papel de se sacrificar pela esposa. Eu entendo, e posso até estar equivocado dentro de uma visão particular, não é uma visão da igreja presbiteriana, que o casamento, na verdade, ou a união entre homem e mulher, que hoje existe casamento, união estável, enfim, a união entre homem e mulher faz parte da graça comum, porque não é só crente, quem é salvo que consegue ter um casamento, às vezes, bem sucedido, um casamento feliz. Deus permite que essa bênção chegue na vida daquele que não é crente também. Ele não tem o discernimento necessário, ele não usufrui plenamente das bênçãos do casamento, porque ele não tem o conhecimento, não tem o coração transformado, e o Espírito Santo não reina ali naquele unidade familiar, né, vamos dizer assim. Mas ele experimenta, em parte, essa graça. Mas as mulheres, as esposas, devem ser submissas ao marido. E talvez a palavra submissão é que é mal interpretada. A gente já esteve falando aqui em outras oportunidades sobre isso. A submissão está sob a missão do marido. Esse papel de auxílio, de fiel adjuntora, como diz a própria Bíblia, que nada tem a ver com
com ser inferior ou indigna. Ela o papel dela dentro da família é de ser essa cooperadora, de apoiar a missão do marido. E eu sei que isso vai de encontro a muito do que se fala hoje a respeito da mulher, do espaço, do empoderamento feminino, não é? Eu estava vendo, ontem foi essa reunião dos casais, e aí eu pensando no que ia falar, fiz uma pesquisada enquanto estava lá no serviço, trabalhando na quinta-feira. Aí eu dei uma pesquisada na internet, mensagem aos jovens casais, para ver se saía alguma coisa, né? Aí apareceu lá 10 respostas das mulheres porque elas não querem ter filhos. Não querem ter filhos, elas não querem. E todas elas assim, nessa linha de que ela não precisa de filhos, de que isso é uma construção social, que a pressione, que ela quer viver, que ela seria uma péssima mãe, que ela quer ter a sua realização e tudo mais. E, de fato, a mulher, ela tem um chamado, Deus tem um chamado para as irmãs, de fato. Mas dentro do projeto de Deus, para homem e mulher, família, o papel dela dentro da família é de estar sob a missão do marido. E, muito provavelmente, a palavra de Pedro aqui seja por causa do cenário, um pano de fundo aqui para essa. Ele está trazendo essa mensagem para as irmãs, justamente do interesse, talvez, da igreja, das irmãs da igreja, de se separarem. Porque Paulo já demonstra essa preocupação, escrevendo lá aos Coríntios. Ele diz: olha, você tem marido que não é crente, e ele consente em viver com você sendo crente, tendo um novo tipo de vida, adorando a Deus, tomando comunhão e tal, então não se separe. Então me parece que na época, quando você se convertia, aí você diz: meu Deus do céu, eu sou crente agora, eu não consigo conviver com esse pagão dentro de casa. Não dá para conviver com esse ímpio, esse infiel. Só quer saber de, sei lá, de beber, de futebol. Vai ser minha mãe falando. Aí a gente ia jogar bola, aí quando chegava machucado em casa, a mãe dizia assim: aí isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Aí futebol é coisa do diabo. Ai, meu Deus. Mas era uma preocupação então da época, e o apóstolo Paulo e agora o apóstolo Pedro diz: olha, você testemunhe, seja submissa, para que com o seu procedimento, o seu exemplo, você ganhe o seu marido. Então me parece que era um cenário provável esse da oportunidade de separação. Isso já adiantando uma aplicação aqui, isso é um alerta para os casais jovens, namorados, noivos, que estão pensando aí num projeto de família, consolidando esse projeto de família. Não é porque você está aqui não, viu, Mateus? É uma coincidência. Mas você está pensando num projeto de família, então você deve ponderar exatamente essas afinidades. As pessoas dizem assim: não, eu vou casar, porque quando casar muda. Na verdade, assim, muda para pior. Muda para pior. Então, olhem, pastor Carlos Alberto, lá de Recife, quando ele estava pastoreando aqui a primeira igreja presbiteriana, ele dizia assim para a gente: diz, olha, abra bem o olho antes de casar, porque depois você vai ter que fechar os olhos para muita coisa. E a verdade é essa. Então você tá difícil aqui na igreja, os adolescentes, os jovens não estão muito animados para namorar, né? Tá todo mundo se dedicando aí para o Enem e tal. A gente começa a conviver muito na igreja e fica esse espírito de fraternidade, de amor entre os irmãos, aí tem que ir buscar às vezes em outros rebanhos. E às vezes você não acha nem nos outros rebanhos, aí vai buscar fora da igreja. Aí chega assim: não, mas é porque com o tempo ele se converte. Com o tempo vai dar tudo certo. O tempo é o Senhor da razão, vai dar tudo certo. Isso não é verdade bíblica, não. Já com o tempo vai mudar. Não há como você garantir que você vai ganhar a vida dele, nem você vai ganhar a vida dela para Jesus. Então, abra bem os olhos agora, porque as dificuldades inerentes a esses dois caminhos que estão propostos, um para o cristão e outro para quem não é cristão, eles não têm o único
a única forma de haver acordo, caminharão dois sem que haja acordo entre eles, né, assim que diz a palavra, a única forma de haver acordo é se Jesus trouxer transformação e reinar dentro da casa. Se não, então as dificuldades vão levar fatalmente à separação. Mas aqui o apóstolo Pedro está dizendo, olha, você é crente, seja submissa, para que com o vosso honesto comportamento, cheio de temor, ele observando esse honesto comportamento, esse seu exemplo, através da sua conduta, você ganhe o seu marido. Então, embora a pregação do Evangelho seja o principal meio para a pregação, né, para a divulgação do Evangelho, assim que o apóstolo Paulo fala lá aos Romanos, como é que ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, citando o profeta Isaías. Então a pregação do Evangelho é o meio padrão, regra para a divulgação do Evangelho. Mas o apóstolo Pedro aqui está dizendo, olha, você com o seu procedimento, ele observando o seu procedimento, ele pode ser ganho. A gente pode ganhar almas pelo nosso testemunho. E a esposa prudente, submissa, ela impacta a vida do seu marido através do seu testemunho. Eu digo agora às irmãs que são casadas com homens que não são crentes e aos irmãos que são casados com mulheres que não são crentes, não desanimem, não desanimem. Não pense que não tem jeito. Depois de um determinado tempo a gente orando, a gente cansa às vezes e diz, não, vou orar mais por isso não. Continue orando pela salvação do seu esposo, orando pela salvação de sua esposa, a salvação dos seus filhos, para que agora, haja de forma honesta, irrepreensível em tudo dentro do seu lar, para que através do seu comportamento cheio de temor, comportamento reverente, Deus possa ser pregado, impactar a vida do seu cônjuge e dos seus filhos. A palavra temor aqui é semelhante à que está lá, referida lá em Efésios 5:33, quando Paulo está falando também a respeito, quanto ao respeito que as mulheres devem ter aos seus maridos. Nós falamos de temor no início do capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, quando nós falamos que desse nosso aspecto de santidade, de reverência a Deus, e que não exclui a questão do medo em si, mas ela é muito mais essa relação do filho para o pai. Até citei o exemplo de Elisa, que ela, de vez em quando, chega para mim e diz assim, pai, você está orgulhoso de mim? Pai, você está orgulhoso? Porque esse desejo de querer agradar, de fazer as coisas, um respeito que se tem, tentando agradar o outro, e é nesse sentido exatamente que a gente trata de reverência e de temor aqui nessa carta. Não cristãos observam atentamente a conduta dos cristãos, não é verdade? Você está no trabalho, estou no meu trabalho lá, se eu falar qualquer coisa fora da linha, se eu me enervar, eles vão dizer, pastor, eles me chamam alguns me chamam boa parte me chamam de pastor lá, eles dizem, pastor, que é isso, pastor? É batata. Eu tenho olhos por todos os lados. Além das câmeras de monitoramento, tem olhos por todos os lados quando a gente está lidando com o não cristão. E debaixo do mesmo teto, principalmente, nós estamos sendo observados. É o primeiro campo pastoral, ministerial, e talvez o mais difícil, porque as pessoas lhe conhecem lá. Aqui eu posso fazer uma capa de um presbítero santo e tal. Nem assim eu consigo, né? Mas você pode tentar fazer aqui. Mas em casa, minha esposa sabe como eu sou, meus filhos me conhecem o meu temperamento, sabe das minhas falhas. Então é lá, principalmente, que nós somos testados em nosso caráter. Então, nós temos que ter essa preocupação com o nosso testemunho, e as irmãs aqui são convocadas a serem submissas, a honrarem seus maridos e terem um procedimento honesto, santo. O exemplo associado ao respeito ao marido é, de fato, um excelente aliado à evangelização. A terceira orientação do papel da esposa é o cuidado com a aparência. E aí eu estou aqui
pisando em ovos, porque normalmente quando nós tratamos desse assunto, nós tratamos de forma legalista. Olha, você não pode vestir, vestir mini saia. Não existe mais mini saia não, né? Isso é velho demais. Existe ainda? Existe. Usar, sei lá, roupa até as coxas, short curto, não pode usar, eu não sei o nome das roupas, como é o nome? Cropped. Meu Deus do céu, eu não sabia que existia isso. Não pode usar cropped, até porque é um nome muito feio. Depois eu vou procurar o significado, pode ser um palavrão, né? Mas não pode usar. Aí a gente começa a dizer o que pode e não pode. Aí no final agora da aula vai aparecer, vai chover de pergunta aí. Eu tenho um salto assim, olha, eu posso usar batom vermelho, eu posso usar brinco. Eu não vou ter condição de responder de jeito nenhum. Mas eu vou ter o cuidado aqui de falar o que a Escritura Sagrada fala, porque da mesma forma que a submissão é uma orientação bíblica, o cuidado com a aparência também é. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, a partir do versículo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o princípio básico é que o teu exterior deve corresponder ao interior. Você já comprou um produto só pela embalagem, depois se decepcionou? Aquele biscoito maravilhoso, aquela coisa linda, o biscoito. Hoje o pessoal de marketing trabalha em embalagem, porque sabe que de tempos em tempos muda as embalagens de produtos, você tenta manter, às vezes muda até a logomarca, porque é para influenciar na hora da compra. Aí você compra aquele biscoito, que biscoito maravilhoso e tal, e que você come, né? Tem gosto de comida de passarinho, você come assim, que negócio horrível. E algumas pessoas são exatamente desse jeito. Por fora são de uma beleza que chama a atenção. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, cuide do seu interior, cuide do homem interior. Tenha mais cuidado com ele do que com os cabelos, E veja, mais uma vez, era para outra pessoa estar falando sobre isso aqui, com propriedade. Talvez até o pastor Érico e tal, mas frisado de cabelo, tinha que ser mulher mesmo falando sobre isso. Mas alguns comentaristas dizem que na época as prostitutas usavam frisos e adereços no cabelo, adereços de ouro, para chamar a atenção. Era uma forma de chamar a atenção dos seus clientes, né? E talvez isso traga uma associação à questão da sensualidade, já daqui, de se vestir para chamar a atenção dos homens, de algum modo, para a questão lasciva, para a questão da sensualidade. Então, mas não somente por essa questão da estética, da sensualidade, mas me parece que ele fala da questão do valor, de ser, quando ele fala de ouro, adereços de ouro, esses aparatos de vestuário, ele está falando de coisas que são muito caras, e que você provavelmente não precisa, são supérfluas. E aí me veio na mente, quando eu estava meditando, a questão da ostentação. E que é uma moda em determinados círculos sociais. Você coloca um relojão de ouro, daquele que chega em casa com escoliose. Exagero, meu Deus. Mas você coloca aquele relojão de ouro, um pneuzão de ouro no ouvido, na orelha, que é para todo mundo ver que você está usando aquele ouro. Você, enfim, isso pode se estender para vários outros tipos de objetos de consumo, às vezes com a intenção de imitar pessoas, pura extravagância. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não, o crente, a mulher cristã, ela não faz isso. Ela não se preocupa com extravagância, e chamar a atenção de ninguém. Aparato de vestuário, ouro, frisado, ela não se preocupa com isso. Olha, se preocupa mais com o propósito de que
a sua atitude interior, a sua mansidão, o seu comportamento, o seu temperamento, chame muito mais atenção, o seu recato. Pai, coisa linda a mulher com recato. E o apóstolo Pedro está falando exatamente nesse sentido. Quando eu fiz o curso de instrutor da polícia, o curso de formação de instrutores, aí dentro das disciplinas de técnica de ensino e didática, eles ensinavam o seguinte, que nada, veja só, que coisa interessante, nada podia chamar mais atenção na aula, na instrução, do que a própria instrução. A instrução é que tem que ser o teu alvo. Então, se a gente fizesse a instrução com uma caneta no bolso, segurando o celular, ou até mesmo o passador de slide, que chame mais atenção do que aquilo que eu estava falando, eles tiravam ponto na hora da avaliação da banca. Porque o objeto do ensino é justamente a construção do conhecimento em sala. Então, não tem sentido você chamar mais atenção mais para você. Então, a gente tirava a caneta do bolso, tirava até relógio, se fosse o caso, se chamasse muito a atenção. E eu entendo que Pedro está falando alguma coisa aqui mais ou menos nesse mesmo sentido, de que o que deve chamar a atenção em nós é a nossa devoção, a nossa santidade, o nosso interesse de transmitir o evangelho, que as pessoas olham e dizem, rapaz, é diferente ele, não vai deixar de ser bonito não vai deixar de ser arrumado, não quer dizer que você vai andar todo desmantelado não, sem cortar... Ontem a gente fez a reunião dos casais e eu comecei a reparar que tem uns irmãos que tinham cortado o cabelo e tal, né? Dos namorados, o pessoal deu aquela caprichada, botou uma camisa bonita e tal. Fora Mateus, que não tem como arrumar, é aquele jeito mesmo. Mas tem pouca gente para perturbar aqui, Mateus, aí você acaba tendo que... Enfim, mas a gente não é que tem que ter de zelo com a nossa imagem, mas a nossa preocupação maior tem que ser com o homem interior. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui. Cuidar do coração mais do que cuidar do espelho. Adornar a alma mais do que o corpo e ter moderação. Não é chamar a atenção de homens e mulheres, mas aquilo que para Deus tenha mais valor. Esse tem que ser nosso critério na hora que você vai comprar roupa, na hora que você vai comprar qualquer coisa para você, de você ponderar aquilo se realmente é necessário, o critério da necessidade, o critério da oportunidade, o critério do valor que vai ter dentro da sua vida, no seu ministério. Então essas coisas têm que entrar no crivo, especialmente na sociedade consumista que a gente vive nos dias de hoje. E ele diz que esse homem interior, esse adorno do homem interior, seja porém o homem interior de coração unido ao incorruptível. Aqui uma clara menção, um contraste ao que ele tem falado anteriormente sobre ouro, frisados, que são coisas que perecem, coisas que ficam aqui nessa vida. Você se preocupa com o que é incorruptível. Quanto mais nós usamos os meios de graça, quanto mais nós servimos a Deus com os nossos dons, mais aperfeiçoados e resplandecentes nós vamos ser. Então, é nisso que você deve investir o seu propósito principal. O modelo a ser perseguido é, então, um espírito manso e tranquilo, um temperamento tratável, sem ira, um temperamento manso. E esse é o nosso principal trabalho, entendo, no relacionamento com os cônjuges, com os filhos, com os pais, é de dominar o próprio espírito. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil nós termos um temperamento manso e às vezes um marido espizinha da esposa e ela tentar responder sem ira ou sem ira imoderada e procurar uma posição de equilíbrio, de mansidão. Você repreender os filhos sem afobação e sem exagero, né? Eu já compartilhei com os irmãos que uma vez eu vi a Sandy dando uma entrevista, né, num programa, e ela dizia, fizeram aquela pergunta clássica de como é ser mãe e, ao mesmo tempo, tocar a carreira. E ela disse, é um constante complexo de culpa. A gente vive isso como pais.
A gente reclamou, aí, rapaz, foi demais. Não reclamou, eita, foi de menos. E a gente vive aquela coisa, aí fiquei pouco tempo com ele. Ai, meu Deus do céu, fiquei tempo demais, não fiz as coisas que eu devia fazer. E a gente vive lidando com essa questão da culpa. Mas, e por isso que o apóstolo Pedro, de forma muito sábia, aqui diz, meus irmãos, minhas irmãs, especialmente para as irmãs, mas extensiva aqui aos maridos e aos filhos, é isso que nós devemos perseguir, um modelo de coração manso, tranquilo, um espírito moderado, aprender a dominar o espírito. Lembro agora que o Salomão, um de seus provérbios, ele encerra dizendo que o homem sem domínio próprio é como uma cidade com os muros derribados, é como uma cidade sem muros. E, de fato, é isso que nós devemos buscar no relacionamento. Espírito manso, tratável. Isso torna bonito tanto homem quanto mulher. Então, às vezes a gente fica, né, procurando esses ideais de beleza, querer ficar muito bonito. Eu não tenho mais jeito, né? Por isso que eu digo que a graça superabundou lá em casa. Quando eu olho para minha mulher, quando acordo, vejo ela, eu digo, ai, Deus foi bom. E quando eu passo na frente do espelho, normalmente eu não tenho o costume de olhar para o espelho, né? Mas às vezes você acaba colocando em alguns lugares da casa que inevitavelmente você tem que passar na frente. Mas para mim só tem esse jeito também. Se você tem esperança de ficar bonito um dia, então invista nisso aqui, meu irmão. Espírito manso e tratável, porque torna belo tanto homens quanto mulheres. Como é bonito um homem que tem equilíbrio, uma mulher que é mansa, que tem recato, e isso não somente é belo, agradável aos olhos dos homens, mas é valioso aos olhos de Deus. Seja o homem interior de coração unido ao incorruptível, traz do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ainda, para as mulheres, o apóstolo Pedro diz que elas devem... Eu vou cometer aqui uma injustiça tremenda, que eu vou passar mais tempo falando dos deveres das mulheres, do papel das mulheres, que dos homens. Mas a culpa foi do apóstolo Pedro. Ele dedicou 6 versículos para as mulheres e apenas 1 para os homens. Então, ele continua a sua exortação para as mulheres, diz assim, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas. Então, ele traz isso como a justificativa do seu argumento. Ele traz o exemplo das mulheres do Antigo Testamento e ele resgata lá o exemplo de Sara. E a gente podia dizer assim, não, mas a minha situação, as mulheres aqui do primeiro século da igreja dizem, mas a minha situação é muito difícil, meu marido não é cristão, eu vivo aqui essa situação do Império Romano, perseguição, tudo mais. Mas ele está dizendo, olha para as mulheres lá do Velho Testamento. Elas estavam em situação de muito menos conhecimento. Né? Sara não tinha nem lei. Ela não tinha os 10 mandamentos. Ela tinha muito pouca oportunidade, possivelmente, de instrução. Tinha muito menos exemplos. Qual é o exemplo que Sara tinha? Talvez da história da mulher de Jó, que é uma história mais antiga, que é uma das histórias mais antigas da Bíblia. Né? E também não é um bom exemplo a história da mulher de Jó. Enfim... Mas o apóstolo Pedro está dizendo, olha para o exemplo das mulheres lá do Velho Testamento, olha para o exemplo de Sara, para você se encorajar, praticar essa disciplina do valor interior, daquilo que tem valor diante de Deus. Elas esperavam em Deus e não negligenciavam seus deveres de esposa. O exemplo de Sara é tremendo. Abraão tem uma... Deus fala para Abraão, e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar, uma terra que eu vou te mostrar. Olha só. Aí o marido chega em casa, diz, mulher, Deus falou comigo. Aí a mulher já fica com as orelhas em pé. É verdade, não, pastor? O pastor chegar em casa hoje, olha, Raquel, Deus falou comigo. Ela diz, lá vem. Aí, Abraão chegou em casa, Deus falou comigo. A gente vai sair de casa, vai deixar todo mundo aqui em Uruçadeu, vai deixar meu pai, Terá, vai deixar todo mundo e a gente vai embora. Aí mas ele disse, para onde você ia, a gente vai para onde? Não sei não, ele disse que ia mostrar. Olha que projeto sensacional.
Mas ela se submeteu, ela estava sob a missão, o chamado, a vocação do seu esposo. E esse é um grande exemplo de estar sob a missão, submissão. E acompanhou sem saber aonde ia. E o apóstolo Pedro diz que ela obedeceu. A palavra obedeceu aqui, o pacoio, ela significa ouvir e respondeu. Trouxe uma resposta, né, ao chamado, aquilo que Abraão trouxe até ela. E chamou-lhe de Senhor. A tradução melhor talvez seria mestre. Chamou-lhe aquele que ensina, aquele que conduz, demonstrando então respeito e honra na sua casa, a sua família. O cumprimento dos deveres não pode ser motivado por medo ou sujeição à força, mas com espírito voluntário e obediência a Deus. Por isso que eu nem gosto daquela palavra dever da esposa, que você faz obrigado. Eu tenho que amar a minha esposa. Eu tenho que amar. Não é assim, é o papel da esposa, porque a gente faz em submissão voluntária. A submissão, ela é primeiro a Deus. Aqui, lembre que Pedro está falando sobre princípio de autoridade. Ele não está falando de hierarquia, falando nada disso. É princípio de autoridade que foi estabelecido desde o Éden. Então, por causa disso, nós honramos as autoridades com as nossas orações, nós honramos a quem honra, com os nossos impostos, nós honramos. Você pode não concordar, mas a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós honramos os nossos patrões e nós tratamos com deferência os servos, por amor ao Senhor. Toda a submissão e a obediência nas relações sociais, na relação familiar especialmente, é uma obediência, uma submissão em primeiro lugar a Deus. E Sara, sim, pode ser chamada mãe de todas, né? Porque ele diz que por causa dela, vocês se tornaram filhas dela, que o pessoal gosta muito de atribuir a Maria, diz, a nossa mãe. A mãe, pela que a palavra de Deus diz, é Sara. Sara é a mãe, de fato, de todas. Há uma paráfrase aqui no comentário de João Calvino, que ele traz do McCagney, ou alguma coisa parecida o nome do comentarista. Ele diz o seguinte, que a mulher a esposa, no caso de Sara, não se amedrontando ante ações contrárias contra a vossa religião, pelo temor de contrariá-las. Ele vai terminar a sua orientação às esposas dizendo isso, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Então a esposa, ela deve ter fé e coragem e fé, não temer, não se amedrontar facilmente, ter esse espírito corajoso de confiar na providência de Deus, de não se amedrontar, não se intimidar com os avanços do inimigo, com aquilo que é contrário ao exercício da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Mas vamos passar para o dever dos maridos, para nós termos também um tempinho aí para tirar as dúvidas. Dever dos maridos. Da esposa, então, submissão, exemplo, cuidado com o coração, olhar para o exemplo no Velho Testamento, olhar para o exemplo. Às vezes a gente tem exemplo na própria igreja de irmãs que têm esse espírito manso, humilde e submisso, e nós temos muito que aprender com essas mulheres, Esther, Ruth, Maria, e além desse exercício de coragem e fé. E aí a gente passa para o papel do marido. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, a primeira orientação para o marido aqui é de viver a vida comum do lar. Quando a gente casa e o padrão da separação de bens, quando a gente vai casar, o padrão lá que a gente casa é de comunhão parcial de bens, né?
que é a comunhão de bens. A partir do casamento para frente, a gente tem comunhão de bens. Aquilo que você constrói do casamento para frente, os participantes daquele contrato ali, que é o casamento, fazem jus à meação, a 50% cada um do que for realizado dali para frente. Mas o que o apóstolo Pedro está falando aqui não é necessariamente comunhão de bens, apesar de que isso vai acontecer sim. Mas a vida comum do lar é de ter comunhão, dividir não somente os bens ali, o espaço, mas é dividir as obrigações, dividir as responsabilidades. E eu já estive falando aqui algumas vezes para os pais, aqui em outras igrejas, a respeito da responsabilidade dos pais. Como a gente tem percebido que os pais, eles lançam sobre as esposas, sobre as mães, toda a responsabilidade da criação dos filhos. Ele meio que se isenta, é como se ele não fosse responsável dentro de casa. E aí as questões das aulas, as questões de relacionamento de namoro, de paquera e tal, o pai, ele é sempre o bonitão, né? Dentro de casa, ele está sempre sorrindo com essas questões. Ele só é chamado, é como se fosse uma instância superior. Como a gente tem ouvido falar muito sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, é como se a mãe fosse o primeiro tribunal de recurso, mas aí você apela para a instância superior, que é o STF ou o STJ, faz um recurso especial, um recurso extraordinário lá, né, tratando de questão constitucional. Aí você sapeca lá e diz, não, pai. Aí, quando o pai entra na história, é porque é para resolver. Então ele nunca entra. Normalmente é a mãe que resolve. A mãe chega, conversa com ele, e aí ele faz assim, como ele é o cara. Aí ele chega em casa e diz assim para a mulher vai trazer os problemas. Rapaz, olha, teve um problema hoje, esse negócio de aula remota, a gente tem que resolver o que é que vai fazer, vai tirar menino, como é que é e tal. Rapaz, está muito complicado, o menino está paquerando, a menina está paquerando e tal. Aí o pai diz assim, o que você decidir, está decidido. Homem sábio, né? O que você decidir, está decidido. O que você decidir para mim está bom, né? Mas não é esse o papel dele, ele tem que viver a vida comum. Comum quer dizer que é natural, participa ali para os dois, tanto para ele quanto para ela. O marido ele tem que viver a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a mulher. Mas ele precisa aprender a viver, precisa aprender a ter nós precisamos, os maridos, boa parte hoje de todo esse movimento de empoderamento, de forma desvirtuada em relação à mulher, se dá pela omissão completa do papel de responsabilidade do marido. O marido ele quer ser o marido dentro de casa para mandar, para chegar em casa, ter alguém que pega o chinelo dele, para assistir o jogo de futebol dele, comer e chega, o jantar está pronto, o almoço está pronto, é o cara que chega lá, que manda, não é? Ele quer ser o provedor, aquele que leva o dinheiro para dentro de casa, mas ele não quer participar da vida comum do lar. Lavar os pratos ele não quer, né? Eu não falo nem de cozinhar, porque eu sou péssimo em cozinhar, mas lá em casa a mulher precisa pedir. Eu vendo ela no fogão, eu estou do lado dela na pia, lavando lá e tal. Inclusive nessa quarentena eu estou achando que eu descamei. Eu feito o cobre, eu acho que virou a segunda pele de tanto que despelou a mão com detergente. Mas tem que participar, tem que viver a vida comum do lar, se sentir responsável, dividir as responsabilidades com as esposas. A sua missão não está escrito na Bíblia, em canto nenhum, que a sua missão é exclusivamente de sustento da casa. É de viver a vida comum do lar, é de amar a esposa, de se sacrificar por ela, é de criar os filhos. A palavra pais, lá em Efésios capítulo 6, pais, criai os vossos filhos. No nosso português, quando dá tradução, fica parecendo que é pai e mãe. Pais, criai os vossos filhos. Mas no original grego é pai, homem, é o pai. Pais, plural de pai, homem. O pai, crie o filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Porque a responsabilidade é primeira do pai. A mãe ela é auxiliar, é adjuntora, como desde o princípio. Mas por toda essa questão desse histórico de exploração, enfim, acumulação de capital, vamos fazer um discurso socialista aqui. A mulher ficou responsável pelas tarefas de casa, o homem ficou responsável pelo sustento e ele se omitiu da sua responsabilidade dentro do lar. Mas não é. O papel do marido é viver a vida comum
do lar. Sem falar que muitos homens acham que que não deve viver essa vida comum, que eles não, eu estou tão cansado, eu vou dar uma saída, eu vou me encontrar com meus amigos. E aí deixa a mulher com todos os pepinos dentro de casa, ela trabalhando fora ou não, ela tem que arcar com os problemas e as responsabilidades de casa. Talvez tenha sido melhor eu falar do que Simone mesmo. Agora. Maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. Compreendendo a vontade de Deus para o matrimônio. Não como brutos, né? Já ouviu falar do macho alfa? Tinha uma professora minha na faculdade de Direito que ela gostava muito desse termo, né? Ela, quando começava a falar dessas questões de mulher e tal, ela dizia, o macho alfa. Porque na era primitiva, na história que a gente aprende na escola, aí tem essa coisa no reino animal, o macho alfa, que ele fica sentado lá, o leão. Aí a leoa vai atrás da caça para trazer para ele está lá sentadão. É o macho alfa, é o dono da manada, é o caba que não faz nada. Não é isso, é viver com discernimento, não como brutos, não com ira, mas com sabedoria e sobriedade. É importante a gente ter esse discernimento dentro do lar. É fácil? Não é fácil. Ele não disse aqui, porque é fácil, meus irmãos, não está escrito isso aqui. Está dizendo apenas que a gente deve viver essa vida comum, com discernimento. Paulo vai mais a fundo, eu entendo que Paulo vai mais a fundo nessa ferida, quando ele ensina lá em Efésios e os Colossenses, dizendo assim, que a gente deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, se sacrificou por ela. A essa ideia de se desgastar, de se entregar. E ele diz assim, como Cristo, né, como Cristo amou a igreja. O modelo do amor do marido é um modelo do amor de Cristo pelo seu povo. E é algo, aos olhos humanos, praticamente inalcançável, mas é isso que a gente persegue, esse tipo de disposição, de discernimento. Ele continua dizendo, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratando-a com dignidade. E aí é a última orientação para o marido, mostrar o devido respeito à esposa, ampará-la e, via de regra, as mulheres elas têm uma compleição física mais frágil do que os homens. É bem verdade que elas, nos últimos tempos, as mulheres têm se esforçado para abandonar essa posição de fragilidade e tentar uma situação de equiparação. Mas basta você ver as disputas, por exemplo, de Olimpíadas, as disputas atléticas são separadas por gênero, porque de fato os homens levam vantagem em alcançar os seus limites físicos do que as mulheres, porque há por questões fisiológicas essa distinção. Mas não podemos tolerar a questão do abuso da força masculina. Historicamente, as mulheres têm sido vulneráveis em relação a isso. Como é que podemos tolerar a realidade de mulheres espancadas e estupradas hoje? Eu estava olhando os levantamentos, em 2016 nós tivemos 890 casos relatados pelo Ministério da Saúde de mulheres estupradas e 33.961 casos de violência física de cônjuge ou namorado contra a mulher. É um número absurdo. E a grande maioria, então, dos atos de violência ocorre pelo cônjuge ou namorado. Num ambiente que era para ser o ambiente de se encontrar amor, respeito, pelo ensino da palavra dignidade, consideração, é o ambiente que se encontra violência, ameaça, e é por isso que o mundo entende que família é uma estrutura que deve desaparecer. Nós que cremos nessa palavra, meus irmãos, e entendemos que Deus tem um plano para marido, mulher, para filhos, para família, Deus tem um plano, então nós temos que olhar para isso e reconhecer que nós temos falhado, nós temos nos omitido, nós temos faltado de enxergar isso de forma mais séria, com discernimento, como diz a própria palavra.
Não tolerar dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos amigos, dentro do ambiente do racha, o comportamento de violência, de agressividade, de abuso, que começa verbalmente nos comentários e depois chega em casa. A gente tem que dar um basta nisso, meus irmãos. A gente tem que ser a contracultura, a gente tem que ser um movimento de respeito. Ou a propaganda de respeito não deve começar de emissora nenhuma de televisão. A propaganda de respeito tem que começar dentro das igrejas. Não é possível nós convivermos com essa realidade. No plano de Deus, marido e mulher complementam um ao outro com dignidade. O apóstolo Paulo diz que Deus encerrou todos em pecado para usar de misericórdia para com todos. E por causa disso não há mais escravo, livre, bárbaro, cita, homem ou mulher, porque aos olhos de Deus todos têm a mesma dignidade. Se Deus, diante da sua majestade, glória e santidade, podia ver qualquer um de nós com uma posição de maior inferioridade, Ele nos vê todos de forma igual. Por que é que você acha que pode pensar que é melhor ou maior ou mais forte ou mais digno do que sua esposa, do que seu esposo? A razão para esse tratamento digno, então, ele traz que nós somos co-herdeiros da graça, somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Diante de Deus, então, nós estamos nessa posição. Somos co-herdeiros das bênçãos do presente e do porvir, estando no mesmo corpo, nós aprendemos a suportar as debilidades, a cobrir as fragilidades dos outros. É assim que o povo de Deus se comporta. E aí ele fala, para a gente encerrar, a respeito das orações. Ele diz, para que não se interrompam as nossas orações. Veja que as orações são um termômetro para o relacionamento. Elas funcionam como um termômetro. Quando você analisa a temperatura no termômetro, você sabe se a pessoa está com febre ou não. E da mesma forma, no relacionamento, há uma importância tão grande da oração nos relacionamentos, que quando ela deixa de existir, então alguma coisa está errada. Porque você não consegue, dentro de um ambiente, num cenário de maus tratos, de violência, de abuso, de desrespeito, você não consegue orar com essa mesma pessoa. Se a pessoa age dessa forma e depois se ajoelha para orar com você, lógico que você não aguenta a oração de uma criatura dessa, a não ser que seja ela se humilhando, colocando o rosto em terra e pedindo perdão dos pecados. Então a oração, ela serve como esse termômetro. Ontem eu citei isso lá na nossa reunião. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai trazer essa relevância da oração. Quando ele está falando das relações entre marido e mulher. Não vos priveis um ao outro. Porque o corpo do marido não é dele, o corpo da mulher não é dela. E o pessoal ficava, quando começava a se falar, às vezes em alguns círculos de casais, o pessoal que não é crente começava a falar sobre essa questão da sexualidade, e eu dizia, não, a gente tem que fazer sexo, eu gosto de sexo, a gente tem que fazer sexo, tem que fazer muito, porque a Bíblia ensina assim. Aí ficava olhando para mim assim, rapaz, eu quero ir para a igreja desse rapaz. Mas porque a Bíblia está dizendo isso, não vos priveis. Agora, meus irmãos solteiros, noivos e namorados aqui, aguardem que essa bênção é para ser vivida e experimentada dentro do matrimônio. Mas aos casados, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, não vos priveis. Você não é seu, é da esposa, esposa não é sua, é do marido. Salvo, talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração. Veja como a oração é relevante. É a única excepcionalidade que o apóstolo Paulo traz para você fazer um jejum de sexo. Ele diz, olha, se você for para se dedicar à oração, aí tudo bem, chama a sua esposa, e que depois retorne. A palavra do apóstolo Paulo é esse. E depois volte para as boas práticas. Não abandone, não viva de jejum, não. É a orientação da Bíblia, da palavra de Deus. Mas isso não somente traz a relevância da vida sexual com realização plena do homem e da mulher no casamento, como também traz a importância da oração como uma chave que você tem, um escape que você tem para perceber que nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. Não adianta eu viver minha vida, achar que isso aqui está certo e viver de uma forma e a esposa de outra. Eu tenho que chamar ela, eu tenho que orar com ela, eu tenho que orar com os meus filhos, eu tenho que orar junto em família. Nós temos que experimentar a bênção da oração, Deus falando conosco, Deus ouvindo nossa oração, Deus respondendo nossa oração.
Porque também, se não houver essa dignidade, não houver esse respeito, essa consideração, o Senhor provavelmente vai rejeitar as suas petições. Elas não vão ser ouvidas. Para que não se interrompam as vossas orações. Aplicações diretas aí em relação ao relacionamento em angústia. Falei aqui de como as coisas estão... O mundo está tão de cabeça para baixo que casamento hoje é sinônimo de angústia. Mude essa perspectiva. Normalmente, às vezes eu levo uma pessoa, um indivíduo, né, para preso. Eu conduzo para a delegacia por algum motivo, é meu trabalho, ele leva. Quando chego lá, aí a delegada ou o escrivão vão pegar, fazer lá a qualificação da testemunha, do condutor que está levando. Aí diz, nome, tal, não sei o quê. Aí diz, Estado Civil. Aí eu digo, casado, graças a Deus. Se é homem, ele estranha. Mas se é mulher, aí ela fica olhando assim, meio sem entender. Porque quando se fala de casamento hoje, é um fardo, é um peso que tem que se carregar. É sinônimo de angústia. E nós, como povo de Deus, que entendemos essa palavra, e entendemos as bênçãos decorrentes do casamento, e podemos experimentá-la de forma plena, a gente tem que olhar o casamento, ter um enfoque do casamento de forma diferente. Casamento e violência. É uma realidade hoje, meus irmãos, e nós temos que lutar contra ela. Nós temos que orientar as pessoas que sofrem desse modo. Nós temos que orar por elas, mas nós temos que de algum modo, evitar que essa violência ocorra, porque isso não é da vontade de Deus, que mulheres sofram violência e abuso dentro dos seus lares. A ausência de referência do mundo. Seja referência. Hoje as pessoas casam pensando em se separar. Eu vou casar pensando em der certo, eu me separo. Então seja um modelo. Para as pessoas olharem e dizer, rapaz, eu queria ter um casamento feito do pastor eu queria ter um casamento feito de Laís e Vandilson. Seja uma referência. Se apresente ao mundo como referência. Cuidado com as aparências. Tem gente que é lindo o casamento no Facebook e no Instagram. Meu Deus, tantas declarações. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe em parecer um casal abençoado. Não seja um casal abençoado. Não se preocupe com o que está fora, com o aparato, com o ouro. Se preocupe com o trajo manso do homem interior. Não há lugar para oração em meio de contendas, violência e ódio. Ninguém deve se chegar a Deus, exceto que esteja unido aos irmãos. Esse é um princípio que começa em casa e vem para a igreja. Se teu irmão tem algo contra ti, vai contra ele, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas e vai lá e reconcilia. É princípio que começa dentro de casa. Você começa exercendo essa disciplina dentro de casa e depois você traz para a igreja do Senhor, para que as suas orações não sejam interrompidas. E a oração é uma ferramenta poderosa para o povo de Deus, a gente não pode prescindir delas. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui para a gente responder. Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Me parece. Valeu, Mateus. Vai dar certo, graças a Deus. Já deu. Não sei se vocês receberam alguma coisa no chat da igreja. Nada. Glória a Deus, então. Deus é bom, tá vendo? As duas foram sanadas de acordo com o que foi sendo ministrado. Deus abençoe os irmãos. Vamos ter uma palavra de oração agora. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar por esse retorno da igreja. Que Deus possa nos abençoar nesse projeto tão maravilhoso, esse plano tão abençoado de Deus para nós, que é a família.